Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Desejo uma ótima semana a todos vocês. Estamos no mistério da redenção, esta homilia que chega até você para meditarmos a palavra de Deus. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aí o seu gostei para que nós possamos chegar a mais pessoas. Hoje, 8 de janeiro, celebramos o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, de 7 a 11. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu não sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Hoje nós concluímos o tempo do Natal com a festa do batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Ontem nós celebrávamos a Epifania, que é essa grande manifestação de Deus para toda a humanidade, e somos convidados a ir até Jesus adorá-lo, juntamente com aqueles sábios que vieram do Oriente, que representam ali todos os pagãos que adoram a Jesus. Hoje, São João Batista, ele diz para nós que depois dele virá alguém que é maior do que ele. E olha que João foi o maior de todos os profetas, porque ele é o precursor de Jesus. E quando ele diz que vem alguém que é maior do que ele, nós precisamos entender que Jesus é o Verbo encarnado. Quando nós olhamos para João, entendemos que ele é o precursor, aquele que prepara o caminho do Senhor. Jesus é o Filho de Deus presente no nosso meio. É por isso que São João Batista ele tem consciência de que Jesus é muito maior do que ele. Justamente por isso, porque Jesus é o Verbo que se fez carne. Jesus é o Filho de Deus que veio habitar no meio de nós. E uma vez que ele é Deus mesmo presente no nosso meio, claro que ele é muito, mas muito maior do que São João Batista. Agora, a nossa pergunta é: se ele é maior do que São João Batista e se ele é o Filho de Deus, por que que ele entrou naquela fila dos pecadores para poder ser batizado? Primeira coisa que nós devemos entender é que Jesus ele vai ao Rio Jordão ser batizado, não é porque ele tinha pecado, não é porque ele queria viver a conversão, não é porque ele queria mudar de vida, como aquelas pessoas daquela época buscavam em Jesus, ou me perdoem, João Batista, justamente isso. Alguém que os batizasse e eles queriam mudar de vida, ter uma vida nova. São João Batista não é, como se diz, o próprio Deus, não é. Ele é aquele que batiza, ele é aquele que, ao mergulhar as pessoas nas águas, mostravam para elas que elas deveriam se converter e mudar de vida. Então Jesus ele entra na fila dos pecadores, como diz o Papa Bento XVI, porque ele quer santificar as águas nas quais nós depois seríamos batizados. E aí sim, seríamos libertos do pecado original, seríamos inseridos na igreja como membros da igreja e receberíamos as virtudes teologais por meio do batismo. É interessante notar como também o Papa Bento XVI, de feliz memória, fez um ano do seu falecimento. Ele diz que Jesus, quando entra na fila dos pecadores para ser batizado, é mais um gesto de esvaziamento, é mais um gesto da pobreza dele,
é mais um gesto de humilhação que Jesus realiza para quê? Para a nossa salvação. Até mesmo entrar na fila dos pecadores e ser batizado por São João Batista é uma kenosis, é um rebaixamento do próprio Deus, do próprio Jesus, tendo em vista o quê? A nossa redenção, tendo em vista a nossa salvação, tendo em vista que nós poderíamos ter uma vida nova, porque o batismo ele possibilita a cada um de nós uma vida nova, uma vida de santidade, uma vida de comunhão com Deus que tinha sido perdida com o pecado dos nossos primeiros pais. Hoje, meus queridos irmãos e minhas irmãs, ao lembrar do batismo de Jesus, nós também precisamos também pedir a Deus a graça da nossa libertação, agradecer a Deus pela libertação que Deus nos concede, agradecer a Deus porque no dia do nosso batismo nós fomos lavados, nós fomos purificados, nós tivemos a graça de uma vida nova. Nós precisamos louvar e bendizer a Deus, porque o batismo nos possibilitou a graça de vivermos uma vida de profunda comunhão com o próprio Deus. Nós temos que louvar, que bendizer, que agradecer ao nosso Deus pelo amor dele, que é um amor infinito, e que no dia do nosso batismo nós recebemos o amor de Deus que foi derramado em nossos corações. Que Deus assim nos abençoe e que vivamos o nosso batismo sempre com muita fé. São José Maria Escrivá, no número 339 do livro Forja, ele diz: não podemos ter a pretensão de que os anjos nos obedeçam, mas temos absoluta certeza de que os santos anjos nos ouvem sempre. Que Deus abençoe a cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma ótima semana.